Oi, tudo bem, gente? Eu vou aqui falar algumas dicas para deixar os nossos apps semanais, nossos apps simples, um pouco mais bonitos e coisas bem fáceis que dá para fazer para entender um pouco mais sobre o design que é tão importante nos aplicativos que a gente faz. O que é legal, o que é vantagem de fazer o design antes de começar a programar? Primeira coisa é você ter uma ideia de todo o planejamento do aplicativo e saber quais telas vão ser necessárias. Então, quando você chegar no storyboard do Xcode, você já vai saber exatamente quais view controllers você vai precisar, quais são as classes e o que vai ter de elemento em cada uma dessas classes. Isso te economiza muito tempo no futuro se você precisar mudar alguma coisa ou ter que ficar pensando enquanto faz. Visualização, porque você consegue ver como vai ficar o app antes mesmo de fazer, antes mesmo de começar a programar. Então, em questão de meia hora ali, antes de fazer o aplicativo, você já sabe qual vai ser a cara dele. E se você não gostou, você muda ali antes e não precisa ficar refazendo no final. Outra coisa importante é quando você vai trabalhar em equipe, que é muito comum você dividir uma coisa para cada um fazer. E daí, por exemplo, eu vou fazer uma tela e meu amigo vai fazer outra tela. E se a gente não combinar cor, não combinar qual vai ser o estilo do aplicativo, no final pode ser que a minha tela tenha nada a ver com a tela dele e pareça de aplicativos diferentes. Então, quando você tem um design, cada um já vai seguir o que tá lá e vai ficar tudo muito mais smooth, muito mais tranquilo de fazer. Eu vou falar primeiro basicamente dos 6 temas que existem nos aplicativos. Primeiro, o tema claro, que é o tema light. Obviamente, o aplicativo tem essa cara de aplicativo claro, mais branquinho ou mais claro. É óbvio, mas eu tenho que falar. Quando você está usando o aplicativo claro, todas as textos e coisas devem ser escuros para ser legíveis. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de fundos que você pode usar no tema claro. Como vocês podem ver, esse cinza do meio também fica bom. Esse aplicativo do Sky Ice também é cinza ali no meio. E o texto você pode brincar de preto até um cinza mais ou menos escuro, que ainda seja legível. Temos o tema escuro, que são esses aplicativos que vão para uma coisa mais escura, mais dark. Você pode usar tanto o fundo preto para um desses cinzas um pouco mais claros, mas ainda escuros. E o texto, você pode brincar entre o branco e o cinza claro, desde que fique tudo bem legível. Você pode brincar com 2 tipos de cores e brincar, mesmo com a Helvética, entre a Helvética Bold ou média, que é o título ali, que tá em branco, e a Helvética Light, se eu não me engano, que tá o texto. Então você consegue ver que aquilo ali é o título e esse aqui é uma descrição, mesmo que seja um Musum Y doido aí da internet. Sem precisar ficar aumentando muita coisa, botando cor, você já consegue ver tudo na hora. Uma coisa importante, por exemplo, nesse tema claro, é que para não ficar cansativo, geralmente a gente coloca a maior parte do texto em preto e apenas algum texto que for de destaque, por exemplo, aqui o preço, na cor do app ou numa cor diferente, para dar um destaque. E tem o terceiro que a Apple ama, claro, é o Blur. Ele é bem legal para você mostrar o contexto que mesmo que você não enxergue exatamente o que está lá embaixo, você sabe que está por cima daquilo que está lá embaixo. Ele é bem legal porque os textos ficam bem visíveis em cima de imagens e é um design bem moderno que está sendo muito usado agora.
Então, a primeira coisa que tem que fazer quando for escolher um aplicativo é se ele vai ser mais ou menos tema claro, escuro ou com blur. Depois você vai brincar em cima disso. Claro que você pode misturar uma coisa com outra, mas para facilitar e do jeito da maioria do app vai ser um dos três. A segunda coisa que você tem que fazer depois de escolher o tema é escolher as cores. Então aqui eu tenho 3 sites que eu uso para escolher cores que são bem legais. Por exemplo, aqui é o site do Material Design do Android, da concorrência, né? Mas o que eu gosto desse site é que ele tem a paleta de todas as cores. E você consegue... Por exemplo, eu escolhi o azul, esse light blue. Então ele me diz que se eu usar essa cor, eu devia usar o texto em preto. Agora, se eu usar essa cor aqui, eu já devia usar o texto em branco. Tá vendo? Texto em claro, texto em escuro. Então, a hora que você quiser usar a cor, você vem aqui, copia e usa lá. Outros sites legais, por exemplo, é esse aqui que tem mais opções de diferentes. Então, assim, ao invés de ficar lá naquela paleta de cores e ficar testando, procurando uma cor que fique legal, eu geralmente venho aqui e escolho uma cor que alguém já escolheu e já vai dar bem mais certo. E se precisar, se ficar estranho, eu dou uma mudadinha e ajeito porque eu quero. Outra coisa que a maioria dos aplicativos tem é uma cor principal, que a gente escolheu agora, e uma cor de accent, que é uma cor secundária, que vai ser uma cor que você vai usar nas outras coisas quando você quiser dar destaque ou fazer um composto e tal. Por exemplo, nesse app da direita, que ele tem, a maioria dele é azul e cinza, mas tem aquele spectacular em verde. Então, é para chamar atenção, é para dar um contraste e essas cores precisam combinar. Você geralmente não sabe que cor vai combinar com qual. Então, o legal de fazer o design antes é você colocar e se ficou ruim, você pega e troca. Bem mais fácil. Uma coisa que está sendo bastante usada nos apps para chamar atenção é colocar uma imagem, por exemplo, em tela inteira ou como chamativo para uma categoria ou para alguma coisa. O que é legal? Ele dá um contexto para você não ficar com aquele fundo de uma cor só, que também é legal. Mas esse aí é diferente, é uma imagem que te sugere exatamente o que você vai ser. O que vai ser aquilo lá que você vai usar. O que é importante quando você vai usar um aplicativo assim? Quando você vai usar esse tipo de imagem? Primeira coisa, você tem que garantir que o texto que vai ficar em cima da foto vai ser sempre legível. E como você não sabe qual foto que está por baixo, ou às vezes você sabe, mas se você pode ser qualquer foto por baixo, você tem que garantir que o texto vai ser sempre legível. O que dá para fazer? O que é o mais padrão por aí é colocar o texto em branco e por baixo desse texto em branco e por cima da foto a gente coloca um fundo preto, mais ou menos ali no 40%, 50%. Então, com esse fundo preto, ele vai escurecer a foto e vai garantir que o texto vai ser sempre legível. No Xcode, é só fazer uma view e colocar o background dessa view em preto com uma opacity do jeito que você quer. Então, fica bem melhor. Segunda coisa importante é que essas imagens têm que estar sempre em Aspect Fill. O Aspect Fill vai garantir que nenhuma delas não vão ficar distorcidas e elas vão ocupar todo o espaço que você quer que elas ocupem. Não importa, por exemplo, nessa foto da ponte, que corte a parte de cima e a parte de baixo da foto. Você ainda vai perceber que é a ponte de São Francisco. Então, é melhor que corte, que o Aspect Fill acaba cortando as bordas,
mas que ela preencha todo o espaço de forma que fique uniforme. Como, por exemplo, nesse app da direita, todos os itens da lista têm a mesma altura. Então é importante que seja aspect fill. Outra coisa é tomar cuidado, obviamente, com o texto, com imagens que são muito poluídas, que você não pode só colocar um texto ali de qualquer jeito que não vai dar para ler. Então, as duas táticas que eu sugiro é o fundo preto sobre a foto, que você vai com certeza conseguir ler o que está em cima, e o blur também, que ajuda bastante. O que não é para fazer, colocar o fundo inteiro do aplicativo numa texture, numa textura esquisita. Isso é bem antigo, se fazia isso muito tempo atrás. Claro que depende do objetivo, mas de forma geral, não. Então eu vou falar um pouco aqui do Sketch, que é um programa que está sendo bastante usado pelos designers e, por que não, por programadores, para desenhar o aplicativo antes de começar a programar.